Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse vídeo vamos refletir sobre a liturgia do primeiro domingo do Advento do ano C. E a Igreja coloca diante de nós o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 28 e versículos de 34 a 36. Neste domingo estamos iniciando um novo ano litúrgico na Igreja, o ano C, em que nós iremos ler ao longo de todo o ano litúrgico o Evangelho de São Lucas. Iremos contemplar o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo sob a perspectiva deste evangelista. E no início dessa meditação, gostaria de ponderar algumas questões acerca do ano litúrgico, pois isso é de fundamental importância para nós entendermos a proposta da Igreja para nós. Nós podemos dizer que o ano litúrgico ele é uma verdadeira escola de santidade. É uma escola onde nós podemos adentrar e aprender os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Ao longo do ano litúrgico, a Igreja contempla todos os mistérios da vida de Cristo, desde a sua encarnação, o seu nascimento, a sua infância, a sua vida pública, também os mistérios centrais da vida de Cristo, a sua paixão, morte, ressurreição, também a sua ascensão ao céu, o envio do Espírito Santo e a sua segunda vinda, que acontecerá no final dos tempos. Durante todo o ano, a Igreja nos propõe contemplarmos o mistério de Cristo, pois ele é o centro da liturgia. Ao longo do ano litúrgico, celebramos também, evidentemente, a Virgem Maria e os santos, que estão relacionados a Cristo e em comunhão com Ele. Porém, nós podemos fazer uma comparação de que os santos e a Virgem Maria, eles giram em torno de Cristo na liturgia, como os astros giram em torno do Sol. Cristo é o Sol da Igreja, Cristo é o centro da liturgia da Igreja. E o ano litúrgico, ele é uma atualização do mistério da salvação na nossa vida. Aquilo que Cristo realizou para a nossa salvação ao longo de toda a sua vida neste mundo, dos mistérios que envolveram a sua vida, esses mesmos mistérios se tornam presentes para nós através da obra da liturgia, através de cada ação litúrgica. A mesma graça de Deus que esteve presente na vida de Cristo e envolveu as pessoas que conviveram com Cristo, esta mesma graça, ela nos atinge em cada celebração litúrgica. Por isso podemos dizer que nós somos salvos no hoje da nossa vida. Cristo, assim como entrou um dia na história deste mundo para redimir e salvar esse mundo, pela liturgia, Cristo continua entrando na nossa vida e atualizando o seu plano de amor e salvação pela humanidade. Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade, nos diz a carta aos Hebreus. E é este hoje da salvação, esta atualidade da graça de Deus que nós celebramos em cada ação litúrgica. Sempre que nós participamos da liturgia, nós celebramos a nossa própria salvação. É isso que fazemos em cada momento celebrativo. E o calendário litúrgico da Igreja, ele está organizado em torno de dois grandes eixos. Nós temos duas grandes solenidades ao longo do ano que para nós cristãos são as mais importantes. A solenidade da Páscoa e a solenidade do Natal são as duas mais importantes. E toda a liturgia da Igreja está organizada em torno dessas duas grandes festas. Por isso, a Igreja propõe um tempo de preparação, tanto para o Natal como para a Páscoa. O tempo de preparação para o Natal se chama Advento, e é justamente o que nós começamos a celebrar com esta liturgia deste domingo. E o tempo de preparação para a Páscoa se chama Quaresma. Mas tanto o Natal como a Páscoa
não são celebrados em apenas um dia. A Igreja estende essas duas festas também por um tempo, de forma que na liturgia nós temos agora mais 2 tempos, o tempo do Natal e o tempo da Páscoa. Aqui já falamos de 4 tempos litúrgicos, 2 tempos de preparação e 2 tempos fortes de celebração. E entre esses 2 tempos, e entre esses 4 tempos, os tempos de preparação, os 2 tempos de preparação e os 2 tempos de celebração, nós temos aquilo que nós chamamos de tempo comum. O tempo comum é um momento de nós contemplarmos a vida ordinária de nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, nós temos os 5 tempos litúrgicos: Advento, Natal, Tempo Comum, Quaresma e Páscoa. O tempo comum ele é dividido em 2 partes, porque ele é interrompido na quarta-feira de cinzas para o início da Quaresma e depois se segue o tempo da Páscoa, então ele é retomado. É o maior tempo que nós celebramos até a entrada do novo ano litúrgico com o Advento que nós começamos a celebrar a partir de hoje. Vamos agora falar mais especificamente desse tempo que nós adentramos, que é o tempo do Advento. Esta palavra Advento vem do latim adventus e significa vinda. É uma vinda do Cristo, ele vem até nós. Mas também esta palavra pode ser traduzida por presença. É uma presença do Cristo em nosso meio. Aquele que há de vir já está presente. Aquele que virá, ele já se encontra no meio de nós. E isso especialmente através da vida litúrgica da Igreja. A Igreja divide o próprio tempo do Advento em 2 partes, já que é um tempo de expectativa, um tempo de aguardarmos a vinda de Cristo. A Igreja contempla esta vinda de 2 formas. Primeiramente, a Igreja contempla a segunda vinda de Cristo. Os 2 primeiros domingos do Advento, eles são destinados a isso, a contemplar o Cristo que virá para julgar os vivos e os mortos. E nos 2 domingos mais próximos ao Natal, nós contemplamos a primeira vinda de Cristo há mais de 2000 anos atrás, em Belém, da Judéia, quando ele veio para assumir a nossa humanidade. Por isso, a Igreja nos convida, nesse tempo, a nos prepararmos para acolher o Cristo que vem. É um tempo de esperança, é um tempo de expectativa e é um tempo de preparação. As 2 grandes virtudes deste tempo do Advento é a virtude da vigilância e também a virtude da sobriedade. Nós somos chamados a viver essas 2 realidades que nós vamos falar um pouco mais a seguir. E 2 grandes figuras nos ajudam a viver bem esse tempo do Advento, se destacam nesse tempo do Advento. A primeira figura é a figura de São João Batista, aquele que foi o precursor de Cristo e que teve a missão de preparar os caminhos do Senhor. João Batista, ele nos alerta e nos chama a atenção de que não só nesse tempo do Advento, mas ao longo de toda a nossa vida, nós somos chamados a preparar o nosso encontro com Cristo, pois um dia haveremos de nos encontrar com Ele, quer na sua vinda, quer na nossa ida para Ele. Aliás, toda a nossa vida, ela deve ser uma grande preparação para esse sublime encontro, o encontro mais importante que vamos ter na nossa vida, o encontro com Deus. Deus que vem a nós, ou também, quando terminarem os nossos dias sobre esta terra, nós vamos até Ele. Mas também, cada Santa Missa é uma oportunidade de um encontro com Cristo. E para isso precisamos também nos preparar, estar em estado de graça para recebermos o Cristo na palavra e na Eucaristia. E então toda a nossa vida é uma vida de preparação e por isso São João Batista, ele é esta figura colocada diante de nós que nos diz constantemente: preparai o caminho do Senhor. A outra grande figura que nos ajuda a preparar a vinda do Senhor é a Virgem Maria. Ela, melhor do que ninguém,
soube acolher o Cristo e ela, melhor do que ninguém, soube preparar o seu coração e todo o seu ser para acolher a vinda de Deus até ela. Santo Agostinho nos diz que a Virgem Maria acolheu Jesus antes no seu coração do que no seu ventre. Nós precisamos também preparar o nosso coração para acolher o Cristo que vem em nossa direção. Essas duas grandes figuras nos dão o norte daquilo que nós devemos viver nesse tempo do Advento. É um tempo de preparação para o grande encontro com Cristo, no nosso momento final da nossa vida, quer no nosso juízo particular, quer no juízo final, quando Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. E também devemos nos preparar cada ano para atualizar o mistério do Natal em nossas vidas. Cristo que nasce também na vida de cada um de nós. É preciso, então, acolher o Cristo, o Senhor Jesus que vem à nossa direção. Nós poderíamos resumir esse tempo do Advento em duas palavras: Deus vem. É com essa expressão que nós devemos resumir esse tempo. Ele vem ao nosso encontro. E esse vir de Jesus é um vir no presente. O Senhor, Ele vem agora, Ele vem nesse momento para nos visitar. Por isso, toda a nossa história ela está envolvida sob esta luz de Cristo. O Evangelho de hoje, desta liturgia, ele nos fala desta segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos fala de grandes sinais no céu, na terra. As forças da terra serão abaladas. E o Evangelho descreve que os homens irão desmaiar de tanto medo. Mas quem são esses homens que irão desmaiar? São aqueles que estão longe de Deus. São aqueles que se afastaram da vida de fé. São aqueles que não se prepararam para acolher o Cristo que vem em poder e glória. Esses são aqueles que irão desmaiar de tanto medo. Mas aqueles que permanecem na fé, aqueles que se conservam na fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, não têm por que temer. É por isso que Jesus diz também no Evangelho: nesse dia, quando todas essas coisas acontecerem e quando o Filho do Homem vier, levantai as vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Para quem não se preparou, esse momento final será um momento de grande confusão, será um momento de grande temor, mas para aqueles que esperaram, será um momento de grande alegria, de grande felicidade. Aliás, toda a nossa vida deve ser uma preparação para o grande encontro. Nós devemos viver em nós aquilo que o Salmo 26 ele expressa: Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. A vida inteira nossa deve ser vivida num desejo de querer ver a Deus, num desejo de contemplar a face de Deus. E por isso nós nos preparamos. E por isso esse momento não será um momento para nós de dor, de pesar e de temor, mas será um momento de grande alegria e de grande realização, porque se cumprirão para nós as promessas de Deus. E é por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, ele nos chama a atenção para que nós não gastemos o nosso tempo, nós não nos deixemos envolver pelas coisas deste mundo, pela embriaguez, pela gula e pelas preocupações deste mundo. O nosso olhar deve se voltar para Deus e para o céu. O nosso olhar deve se voltar para o momento do grande encontro. Somente aqueles que se deixaram levar apenas pelas coisas deste mundo viverão esse grande temor. Então, Jesus nos adverte que nós não devemos nos deixar envolver pelas paixões deste mundo. Nós não devemos estar enredados naquilo que neste mundo quer nos prender, mas devemos ser livres para caminhar na direção do nosso Deus. Por isso,
a grande virtude desse tempo do Advento é a virtude da sobriedade, como dissemos antes. São Pedro, em uma das suas cartas, ele nos diz: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Esta é a nossa missão: manter a vigilância e manter a sobriedade e não nos deixarmos levar pelas paixões desse mundo. O Catecismo da Igreja Católica, ele, no número 2339, ele nos fala da escolha que nós devemos fazer diante das nossas paixões. Porque as paixões deixam o nosso coração insensível para as realidades da fé. As paixões deixam o nosso coração insensível para as realidades espirituais. Por isso o Catecismo nos fala de uma grande escolha que devemos fazer, nos dizendo o seguinte: a alternativa é clara. Ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. O tempo do Advento é um tempo de preparação, é um tempo de conversão, é um tempo de alcançarmos a sobriedade e o domínio sobre nós mesmos para nos entregar nas mãos do Deus que vem ao nosso encontro. Que esse tempo seja um tempo de profunda meditação a respeito da sua própria vida e seja um tempo de expectativa e de esperança. Deus te abençoe.